Eu acho que a gente poderia entrar agora nesse cenário da gente conseguir resumir a história do caso da Maria da Penha e também, tipo, tentar colocar dos dois lados, assim, qual que é a versão da Maria e qual que é a versão do Marcos. O que você acha? Acho que a gente pode seguir por aqui. Ser, né? Porque daí eu acho que tem uma galera, a gente tá aqui falando da lei e tudo mais, a gente tá falando que ele é inocente, né? Mas pra gente conseguir ilustrando, e a gente vai trazendo pra sua situação e toda essa parte. A Maria da Penha, a versão dela é a seguinte. Ele era um homem muito agressivo, um homem violento, né, que ela tinha medo dele, enfim. Isso veio mudando também ao longo do tempo, tá? Ela dá várias informações divergentes em várias entrevistas que ela dá. Sim. Eu pesquei várias. Ela mente muito. Inclusive, na revista Isto É, uma que saiu antes dessa, que foi, inclusive, foi mandada para OEA, foi colocado que ele havia tentado esfufar ela também. Uma mentira que nunca passou pelo processo, nada. Ele só inventa, joga lá e o povo compra. Sim. Então, ela dizia que o cara era super agressivo, que era violento, né? Em dado dia, ela estava dormindo e tomou um tiro enquanto dormia. E tem uma entrevista que ela fala: assim que eu tomei o tiro, eu pensei, o Marco me matou. O Marco tentou me matar, uma coisa assim. Sendo que no depoimento, em outra entrevista, ela não diz, ela diz outra coisa. Por quê? Porque no começo ela também tinha a leitura de que havia existido um assalto, que é a versão dele, mas vamos lá. Então ela diz que ele queria matar ela e ele, nesse dia, concretizou esse desejo dela. E, posteriormente, ele não conseguindo, depois que ela saiu do hospital, diz ela que ele ainda tentou, contra a vida dela também, matar ela com choque, eletrocutada. No banheiro. No chuveiro. Que muitas pessoas, inclusive, me procuraram, gente que é formada em advocacia, que assistiu palestras dela, tá? Eu falei, pô, se você conseguir isso gravado para mim, me manda, pelo amor de Deus. Nas palestras dela, nas universidades, ela contava que era uma banheira. Ela vai jogando. Assim, ó, sabe aquela frase? Quem conta um conto, aumenta um conto? Vai indo. E, sei lá, são 40 anos contando história e relembrando. Exato, mas quando você inventa, por isso que não tá muito certo do que de fato aconteceu, né? Tanto é que uma entrevista que eu publiquei do Gugu, ela contou pro Gugu Liberato que, na verdade, tinham descoberto que ele tinha se esfaqueado. Esse vídeo também tá no meu canal do YouTube. Ao invés do tiro. Eu coloquei lá, Maria da Penha mentiu, canal Alexandre Pai, depois vocês deem uma olhada. Eu botei o trecho da entrevista dela pro Gugu pra mostrar. E por que eu digo que ela mentiu? Porque eu provei já ali que ela mentiu. Porque eu pedi pra ele tirar a camisa e mostrar o furo da bala. Vazou, entrou aqui e saiu atrás. Aí eu peguei, ó, vê isso aqui a faca faz isso aqui? Ou seja, eu provei uma mentira dela. No Gugu, para milhões de pessoas, naquele tempo, Gugu era, lembra, domingo, bombava, ele e o né? Faustão tomavam conta, não existia internet. Não tinha nada todo além mundo disso, tava sentado lá, vendo aquelas porcarias, a banheira do Gugu, enfim. Depois da banheira do Gugu, entrou a banheira da Penha lá. Esse é o equilíbrio, né? Nos anos 90. E aí, cara, eu queria muito que o Gugu fosse vivo hoje pra ele chamar ele, porque, peraí, olha o que ela falou na sua cara, Gugu. É bizarro. Eu mostrei, porque depois foram verificar que, na verdade, porque ela depois disse que ele simulou que existia um assalto e se autolesionou. E essa foi a narrativa que foi até o final do processo, de que ele havia tentado contra ela, dado um tiro contra si mesmo. Tentado eletrocutar. Isso. Aí depois que voltou ao hospital, tentou eletrocutar ela, depois de meses, porque ela ficou internada alguns meses, se tratando. Ele também... Como eu disse, as pessoas não sabiam disso, agora estão sabendo. Que os dois foram para o hospital baleado. Ela nunca contou isso, ninguém sabia disso. Quando eu perguntava, você sabia disso? Não. Porque ela nunca falou essa história do tiro. Ela escondia, porque é conveniente. Como assim? O cara tentou te matar e deu um tiro nele próprio? Nem isso fazia muito sentido. Até porque ele é destro e o tiro foi do lado direito, dificultou. Outro detalhe importante, foram duas as armas do crime. Ele, um 38. E uma 20, calibre 20. E ela, um calibre 20. Peraí, se o cara fosse... Vamos supor. Eu até brinco com ele. Cara, você é um péssimo assassino. Vamos lá. Você foi com uma calibre 20. Você escolheu tentar fazer essa mirabolância toda com duas armas. Quando o mais fácil seria você pegar uma só. Uma mais simples, de leve manuseio. O outra pessoa tá ali deitada. Supondo que você quisesse fazer alguma coisa, você ia procurar o quê? Uma área vital. A pessoa tá imóvel, a pessoa tá dormindo. Na cabeça, né? Exatamente. Porque se ele quisesse fazer, ele teria feito. Você não vai dar um tiro numa arma, numa parte do corpo não letal. Uma pessoa que não se mexe, a pessoa tá dormindo. Se você quer matar ela. Exatamente, não faz sentido. Não faz sentido.
Ou seja, ele é um péssimo, falei, eu até brinquei, você é um péssimo assassino, né? É bom que você é professor, que você é bom nisso. Agora, ele fala, vamos rir para não chorar, mas é bem isso. Pensa bem, se você começa a fazer esses cálculos, e outra coisa, no momento que chegou a polícia, as empregadas, todo mundo na casa, os vizinhos, nunca apareceram essas armas, ninguém achou essas armas. Por quê? Os caras carregaram. Os caras que de fato, porque aí a versão dele já entrando para a versão dele agora, é de que existia um assalto na casa e ele levantou para proteger a família, ele ouviu os barulhos, pegou um revólver que ele tinha, uma lanterna e foi. Daqui a pouco ele tá na sala, um dos caras laça ele por trás com uma corda. E nesse mesmo momento ele pega, com esse movimento, a arma dele disparou. E nesse mesmo exato momento ele ouviu um outro tiro na casa. Na hora ele não sabia de onde que era. Provavelmente no reflexo do cara de ouvir o barulho, pum, pum, atirou. Né? Porque você tá com a mão no dedo no gatilho, aquela coisa coisa muito rápida. E aí ele continuou a luta corporal, aí o outro cara veio para ajudar o que tava com ele, tomaram a arma dele, acertaram ele e foram embora. Isso foi o que aconteceu. E aí, eu sempre digo o seguinte, eu tô tranquilo porque a gente tem o quê? O processo. Tem os calhamaços, tudo aqui, eu tenho mostrado a pessoa aqui, a gente tem aqui algumas cópias, né? Da documentação, algumas partes mais importantes do processo, estão tudo aqui, né? Olha, tem umas folhas originais. Tudo aqui, coisa antiga, tudo amarelado. Que mostra o seguinte, existe um corpo de delito que foi feito nele, nela. Existe o laudo pericial que foi feito, que atesta indícios de arrombamento, a marca da entrada dos caras pelo muro lateral, Fio do telefone cortado. o telefone cortado, o carro arrombado, eles arrombaram o porta-mala, tinha um Passat, arrombaram o porta-mala, estavam colocando as coisas lá dentro. A marca de bala Uma marca de furo de bala no teto, uma outra marca de furo na parede. Ou seja, só aí já é uma coisa que deveria ser questionada na época, porque é o seguinte, inclusive uma das testemunhas dela, a Maria da Penha, confirma que viu o buraco de bala no teto. E todos eles, depois em todo o trecho lá, ficou que só foram 2 tiros. Os vizinhos só viram 2 tiros. Só que 2 tiros. Mas um tiro automaticamente foi o que ele tomou, o outro automaticamente foi o que ela tomou, e o do teto é o terceiro. Só que 2 foi ao mesmo tempo. Foram ao mesmo tempo, um barulho abafou o outro, pum, os caras ouviram um só que foi o do mais forte, que é a do calibre 20. Então, todo o documento inicial, porque para mim esse o quente é o dia seguinte, o day after. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu me atentei muito nisso. Qual que foi o depoimento dessas pessoas no dia seguinte? Tava quente ainda. Tava quente o negócio, tá tudo ali fresco, tudo apavorado, no hospital lá, na UTI. Aquilo ali, para mim, é muito, muito mais próximo do que aconteceu de fato. Porque tanto essas testemunhas que depois acabaram virando testemunhas de acusação, porque continuaram trabalhando na casa da Maria da Penha, então elas dependiam financeiramente dela, né? Acabaram ficando do lado da dona Maria da Penha e deporam contra ele. Tentando dizer que ele era agressivo, que era violento, mas inventava um monte de coisa assim boba, assim, sabe? Acusavam ele de que ele colocava... a menina queria chupar o dedo, uma das filhas queria chupar o dedo e colocava pano pra menina não chupar o dedo. Mas isso é maldade? Ele aprendeu com a avó dele para que a criança parasse de chupar dedo, colocava o pano para atrapalhar e a criança chorava e esperneava, mas você tem que tirar a criança parar de chupar dedo, você vai entortar todos os dentes. Sim. Isso era o argumento de um cara extremamente violento. E nessa entrevista, e uma coisa que pegou também naquela entrevista que eu comentei com você lá, que ela deu pro Porchat, quando ele pergunta, e aí ele naquele momento ele tinha aquele pensamento coletivo das pessoas. O Porchat foi aquele jeito dele todo eufórico. Mas aí, me conta, como é que foi? Como é que começaram as suas agressões? Como é que foi? Sim. Aí ela pegou assim, entrevista. então veja bem, é que as minhas agressões eram psicológicas. Peraí, psicológico? Porque é o seguinte, existe a progressão da violência. Isso todos os estudiosos falam, obviamente que não é automático, não é 100% do caso, mas existe um padrão que vai aumentando a escala da violência. Como que ele partiu de uma violência psicológica, uma suposta violência psicológica, para um tiro nela dormindo, sem passar pelas agressões, sabe? Batida, e violência, empurrão e soco. Porque o cara seria um cara violento. Ele teria um histórico violento já, 0. Ela teve que falar. Sabe que na entrevista ela sempre fala o seguinte: quando eu conheci ele era muito amoroso, ele é um cara muito bom, todo mundo gostava dele. Sabe por quê? Porque todo mundo via que ele não era violento. Sim. Aí ela teve que inventar uma história que depois que ele se naturalizou, ele mudou. Porque todo mundo conhecia ele, sabia que ele não era violento, não agredia, um cara decente, educado,
muito inteligente, estudioso. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e o outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!